especial. Lá em Mateus 24, versículo 32, 33, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Curva sua cabeça e feche os olhos. Pai amado, Pai querido, Senhor das nossas vidas, nosso grande Deus, estamos aqui por Ti, Senhor, somente para Ti, para Te ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, para Te adorar. E estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor, capaz de dividir alma de espírito e capaz de trazer a libertação, porque a Tua palavra liberta. Nesta noite, nos liberta do engano, da mentira, Senhor, das amarras do diabo. Queima, Senhor, tudo aquilo que é maligno e fala conosco. Nos abrimos, ó Pai, o nosso coração, nossa mente, para sermos ministrados com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Quando eu li esse versículo, eu entendi algo muito especial, que Deus está falando ao nosso coração. Falando o quê? Que Ele tem pressa, tem urgência com relação a muitas coisas, com relação à salvação, porque está vindo, Ele está pertinho, Ele está às portas. Então Ele tem pressa de quê? De salvar o maior número de pessoas possível. Tem muitas pessoas perecendo, né? E eu vi isso, gente, na minha visão, quando eu estava no hospital. E o que me entristeceu e me deixou muito triste mesmo, é que muitas dessas pessoas que estavam à beira do caminho, na verdade, essas pessoas que estavam na beira do caminho, eram pessoas que estavam dentro da igreja. Uau, meu Deus. E você vai entender no decorrer da palavra isso. Não era sobre quem está lá fora, quem está frio. Não é sobre o crente que está quente e fervendo na presença de Deus. Mas sobre aqueles que estão na igreja, que são mornos. Esses Deus omita. E tem muitos desses dentro da igreja. E aí eu vi que Deus tem pressa. Esse versículo está falando isso. Que nesse tempo, nessa hora, Deus tem pressa, tem urgência. E nós não podemos viver como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Ou como que Jesus não vai voltar para mim, não é agora que Ele vai vir. Então eu vou levando a minha vida como posso, do jeito que der, como quiser. Só que Jesus, Ele, nesse versículo nos ensina que Ele deixou os sinais para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Ele está... Me dá uma água, por favor. Obrigada, Ezra. Já está vindo. Obrigada, filho. É lindo esse filho, gente. Meu Deus. Quem casou com esse menino é muito felizarda. Então, a Bíblia nos mostra, assim, a gente vê nesse versículo, que Deus tem pressa, Jesus tem pressa, e Ele nos deixou sinais claros para que a gente não fosse pego de surpresa. E aí esse versículo fala sobre o verão está próximo. O fim está perto. E Ele grita para nós aqui essa noite. Ele quer que a sua igreja, que nós sejamos despertados. Que a igreja acorde e desperte. Do quê? Do sono espiritual. Então, a gente vê nesse versículo que Deus tem pressa e os sinais já são visíveis. A gente já consegue enxergar, né? As guerras, os rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. A gente já consegue ver, perceber os sinais. Então, a gente consegue ver que a figueira está brotando, né? E os sinais do fim estão claros diante dos nossos olhos. Só se você não quiser ver, quiser fechar seus olhos para não enxergar. Mas está muito claro isso. A figueira está brotando, os sinais estão acontecendo aí. E nós, como igreja, não podemos ignorar isso ou fingir que não é conosco. Dar de ombros. Não podemos, né? Então,
Nós não podemos ignorar e dar de ombros que a frieza espiritual está crescendo. Temos muitas pessoas dentro da igreja, geladas espiritualmente, que vão ficar à beira do caminho. Temos visto o pecado normalizando, assim, sendo normalizado. Oi? Acharam, né? Acharam o bilhete dourado. Esse barulho todo de alegria. Deixa eu esperar que não dá para concorrer, né? O grito está de muita alegria. Então a gente não pode ignorar que o pecado está sendo normalizado. As pessoas estão pecando, nem estão sentindo temor, que está havendo falta de temor no meio da igreja, do povo de Deus. E temor não é para quem não conhece Deus, é para quem conhece a Deus. Então muitas pessoas dentro da igreja estão pecando, estão conversando no WhatsApp, estão com chamegos com um aqui, com outro ali, sabe? Estão vendo pornografia, estão xingando, estão mentindo e estão fazendo isso de uma forma normal, como se fosse natural, sabe? A quem você está enganando? Ou quem você quer enganar? Pecado é pecado e acabou. Não tem conversa, não tem barganha com isso. E aí a gente vê o quê? Que muitas vezes as pessoas que estão na igreja, a igreja está distraída com o quê, pastora? Com o mundo. São tantas opções, tantos atrativos. TikTok, internet. A pessoa passa horas, 2, 3 horas ali e é incapaz de ficar 10 minutos orando. Na verdade, como aqueles discípulos de Jesus, não tinha internet na época, mas Jesus falou, vocês não podem orar 1 hora comigo. Jesus indo para o Getsemane, né, tendo que passar aqueles momentos prévios de dar dor, querendo uma companhia de oração, e eles distraídos ali. Só que hoje, a gente está fazendo a mesma coisa. A igreja muitas vezes está distraída com as coisas do mundo. E eu quero te alertar essa noite, que não é hora de dormir espiritualmente. Desperta, tu que dormes. É tempo de trabalhar, de arregaçar as mangas e ganhar vidas para Jesus. Essa igreja aqui era para estar esbarrotada de gente, né, pastora Paula? Era para ter tanta gente aqui, tanta gente que precisa ouvir essas palavras, que precisa da presença de Deus. Então, por quê? O que você está fazendo com a sua vida? Está gastando o seu tempo só para si mesmo, sendo, como Josi disse, falou, egoísta, é uma palavra tão bonita. Egoisticamente. Vivendo a sua vida egoisticamente. Muito legal, gostei. Então, para de olhar para o seu umbigo, né? Olha um pouco lá para fora, olha para o perdido, olha para aquele que está necessitado, abatido, caído. Olha o que fala em Romanos 13, versículo 11. E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Cutuca a pessoa que está aí do seu lado e fala, é hora de despertar do sono. Amém? Então, por que é hora de despertar do sono? Porque Deus tem pressa, queridos. Porque Deus quer usar você, quer usar a igreja dele para salvar vidas. Os anjos queriam fazer o nosso papel, mas eles não podem. Eles são ministradores. Quem pode pregar a palavra sou eu e você. Amém? Então, essas almas que estão indo para uma eternidade sem Cristo, todos os dias, lembra que o Eri colocou um relógio de segundos, né? Mundial, um relógio mundial que mostrava quantas pessoas estavam morrendo em segundos. Dessas que eram muitas, o relógio girava muito rápido, muitas daquelas ali estavam indo para a beira do caminho, muitos indo para o inferno, poucos estavam se salvando. É muito triste, muita gente indo para a eternidade sem Cristo todos os dias, e nós, igreja, apáticos e tipo dando de ombro, não é comigo, mas é com você e é comigo também. Então, Deus, Ele não retarda sua vinda, Ele está próximo, os sinais estão acontecendo, e Ele está dando a chance para que nós, que estamos aqui, possamos nos arrepender, para que a gente não fique à beira do caminho, à margem do caminho. Nós somos responsáveis. Por quê, pastor? Por pregar a palavra de Deus. Ela está dentro de você, pulsando dentro de você. Tem gente que fala, mas eu não vou pregar porque eu não sei falar. Uma das pessoas que está na lista que vai para o inferno são os tímidos. Sabia disso? Não é? Então nós somos responsáveis por pregar a palavra, em tempo e fora de tempo. A todo momento pregar a palavra.
Nós, como igreja, também somos responsáveis por interceder. O Espírito Santo ora e intercede por nós. A Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis. Chora quando ele vê um pecador indo para o mundo e se perdendo, sabendo que ele vai queimar no inferno. E nós estamos aqui sem interceder, gente. Quantos ao seu redor podem ir para o inferno? Irmão, irmã, filho. Quantos estão, se morrerem hoje, ou vão para a beira do caminho, ou vão para o inferno? Então, você precisa ser um intercessor. Amém? E a outra coisa, você precisa viver o evangelho que você prega. Não basta só você pregar. Você precisa viver o evangelho de Cristo. Tem que ser uma verdade primeiro para você. Tem que ser real primeiro para você. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quem Deus quer usar para ganhar almas? Para ganhar vidas? Para gerar transformação em outras pessoas? Fale comigo. A igreja. Fale comigo. E a igreja? Sou eu. Aplaudo o Senhor por isso. Amém? Isaías 58, versículo 1. Vamos ler comigo lá. Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe, abre ela. Se você tem ela no celular, abre no celular, mas não manda mensagem. E nem veja o WhatsApp. Só abra o versículo, para não perder o costume. Senão você fica só aqui, toda vez acomodado com o data show. Eu estou na época do data show. Com um telão. E se esquece de ter tempo de devocional em casa. De praticar a leitura bíblica. Isso é importante. Eu ensino isso na escola de discípulos. A gente coloca lá o pessoal para fazer a leitura anual bíblica. Pegar os programas e ler para não se esquecer. Né, o povo antigamente, e até o pessoal lá, né, eu esqueci o nome deles. Eles ficam decorando como é que fala, gente? Aquela religião, os muçulmanos, que eles ficam decorando ao Corão. Até eles ficam decorando ali. E a gente mal passa o olho no versículo. Isaías 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. O que esse versículo fala conosco? Que o Senhor convoca o seu povo para quê? Para jejuar, para orar e para clamar por ele, pelas vidas. Porque o povo estava buscando o Senhor de uma forma totalmente errada, errônea. E Deus não estava se agradando daquilo. Por que ele não estava se agradando? Porque o povo estava jejuando para eles, para interesse próprio, e não para se aproximar de Deus. E quantas pessoas não estão aqui mornas na igreja, vivem jejuando para seus interesses próprios, mas não para serem mais amigos de Deus, não para ouvirem a Deus, não para terem relacionamento com Deus, mas porque querem uma casa, querem um carro, uma promoção, querem que uma causa da justiça saia. Então nós somos capazes de jejuar dias e dias pelas nossas coisas, mas não por causa de ganhar uma vida, não por causa da justiça de Deus. Somos capazes de jejuar para obter bênçãos. E é triste, gente, são pessoas que podem, não afirmo, mas que podem ficar à beira do caminho, porque muitos vão chegar diante do Senhor e vão falar, mas eu expulsei no seu nome, mas eu curei, mas eu fiz isso, e ele falar, não te conheço não te reconheço não, afasta de mim, vai para o fogo eterno. E quem faz isso não é mundano, gente, quem faz isso é crente, quem jejuma, quem ora é crente. Então nós somos capazes de jejuar para obter uma bênção, mas não somos capazes de jejuar para quebrantar o nosso coração, para se aproximar de Deus, ou por uma alma, ou por uma vida. Então poucos são aqueles que jejuam para de fato se aproximar de Deus. E é triste porque são pessoas que vão ficar à beira do caminho. E estão achando que são crentes, mas não são. Isaías 58, versículo 3, vamos lá. Isaías 58, versículo 3. Vamos comigo nessa. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia de seu jejum,
Vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Uau! Sério, não é, gente, o que eu estou falando? Isso é para crente? É. Crente morno que está dentro da igreja. Porque quem está lá fora não jejua, não ora. Então, essa palavra é para mim, é para você. Vou profetizar, não é para mim nem para você, é para quem está morno dentro da igreja. Quem está adormecido dentro da igreja, tá bom? Então, o que acontece? Deus tem pressa, gente, tem muita pressa, e Ele quer usar uma igreja preparada. Então, fazendo uma propaganda dentro aqui da TMS, né? Quantos aqui estão fazendo a TMS? Levanta a mão que eu quero ver. Mais alto. Não tenha vergonha não, que eu tenho orgulho de você. Olha para o lado aí quem está com a mão levantada. Olha só as pessoas que estão com a mão levantada. Fica com a mão levantada, por favor. Olha lá e fala, que vergonha, gente. Gente, a minoria daqui está fazendo a TMS. Obrigada, pode abaixar. Deus quer usar uma igreja santa, remida e preparada. Como que você quer ser usado se você não está buscando? Se você não está se preparando? Não é, pastora Paula? Não é, pastora Josi Pedro? Pastor Pedro? Não é, pastor Eri? É vergonhoso o que eu vi aqui. Você acha que como Deus vê tudo isso? Se Ele tem pressa e você não está se preparando. Alguém que vai fazer um vestibular, estuda anos. Medicina, então, o Ed foram 6 anos. Alguém que quer passar num concurso, você é concursada, né, pastora Paula? Estudou. Eu acho. Estudou? Se preparou. E passou e está aí, né, no GDF, né, vai se aposentar, se Deus quiser. Amém. Mas você quer pregar a palavra sem preparo algum? Gente, se não tivesse possibilidade, eu até compreendia. Mas tem possibilidade. A igreja proporciona isso. Por que você não está fazendo? Será que você não é um crente mono dentro da igreja? Será que você não está dormindo espiritualmente? Então, Jesus, Ele vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja preparada. Ele vem buscar você. Ele vem me buscar. Então, Deus está clamando, igreja. Deus está clamando por quê? Para que você se prepare, tenha TMS, faça a sua inscrição o mais rápido possível, para que você busque a santidade para a sua vida. Você seja vigilante, né? Porque a palavra de Deus fala, vigiar e orar em todo o tempo, em todo o momento. Você tem que estar atento, vigiando, esperto, porque o diabo quer te peneirar como ele quis fazer com Pedro. Ele quer peneirar você. Então, você precisa ter uma separação muito clara do pecado. Você não pode se misturar com o pecado, nem com as coisas desse mundo. Você tem que ser puro, com o seu coração puro. Que foi uma das coisas que eu tive na minha visão, quando eu estive em coma. A primeira visão que eu tive foi eu andando com Jesus. E eu era como uma criança. Por que eu me vi como uma criança? Porque a criança tem um coração puro. Você viu as crianças que gracinha falando ali da IBF? A pureza deles, o coração deles. Então, acho que Jesus me fez me ver como criança para falar para a igreja que o coração tem que estar correto, tem que ser inocente, tem que ser puro, né? E tem que estar separado do pecado, mas, entenda, acorda, desperta, não pode ser um crente morno, você não pode se tornar o vômito de Deus. Amém? Tem muita gente ocupada demais, distraído demais, ou morno demais na igreja. Então, ou nós nos despertamos ou perderemos o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém? Precisa se despertar, precisa acordar. Quero ler com vocês Apocalipse 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te. Sabe qual é o problema de ser morno? Sabe qual é o problema daqueles que ficaram à beira do caminho? Deixaram o primeiro amor. É o que Deus tem contra essa igreja. Em Apocalipse fala, eles deixaram o primeiro amor, caíram, ficaram prostrados, não se arrependeram.
E Ele clama para que você volte, se arrependa, lá onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Amém? Então, essa visão que eu tive na beira do caminho, que foi a segunda visão, para mim ela é a mais importante e relevante, porque ela fala sobre o fim dos tempos, sobre essa parábola que eu acabei de ler. Mas existe uma outra parábola que fala sobre isso, que eu quero relembrar com você, Lucas 8, versículo 5. Abre aí, por favor, e olha lá no telão. Lucas 8, versículo 5. Essa parábola fala sobre a visão que eu tive, então ela é muito importante. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Aí a parábola ela se explica por só, não preciso nem falar muito. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem e que então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Então, não vou nem me deter muito aqui, porque a parábola por si se explica, você já entendeu. Jesus ele deixa claro aqui as pessoas que vão ficar à beira do caminho, as pessoas que vão ficar à margem da salvação, mas que não vão ser salvas. E eu vi na minha visão o quê, queridos? Eu passava por um caminho, de um lado tinha uma multidão, do outro lado outra multidão. Eles estavam com roupas rasgadas e sujas, e havia muita escuridão sobre eles, e só tinha luz no caminho. E quando eu passava naquele caminho, porque eu estava indo para aquele lugar, onde olhos não viram, onde ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para mim e para você, para aqueles que eu amo, eu estava indo para aquele lugar, quando você vai para aquele lugar, você passa por esse caminho, na minha visão. E as pessoas estavam à beira do caminho, e elas estavam gritando, e esticavam a mão para eu pegar, tentando ser alcançados, ser ajudados. Essas pessoas à beira do caminho são os mortos dentro da igreja. São os que estão à beira do caminho, que estão brincando com o evangelho, são os que estão dormindo. Eu acho que não são crentes, ou que não são mundanos que estão à beira do caminho. Esses já vão direto. Eu creio que os que estão à beira do caminho são os mornos, os que estão dormindo dentro da igreja. É sério ou não? Sim ou não, gente? Eu creio que isso é muito sério. Então a Bíblia diz, nesse versículo que a gente leu, que a semente caiu naquela terra, na terra à beira do caminho, e o diabo veio e rouba ali o quê? A semente é a palavra, rouba a palavra do coração, para que a pessoa não creia, não se firme, para que ela fique dormindo, para que ela fique na sonolência espiritual. E isso gera uma consequência terrível, porque essas pessoas à beira do caminho, elas não eram salvas. Elas ficaram à beira do caminho sem salvação. Imagina, você vem todo domingo para a igreja, você participa das redes, da célula, das festas das nações, dança, viaja, faz missões. E aí as coisas dessa terra te enchem, te sufoca, e você começa a ficar morno. Se torna um vômito de Deus, começa a ficar apático, começa a achar que essa palavra nem é para você, começa a não se importar com as coisas do reino, começa a olhar egoisticamente só para você. Então, essas pessoas que eu estou falando, são as pessoas que estavam à beira do caminho. Por quê? Porque são pessoas indecisas e pessoas sem constância. Quem são essas pessoas? Essas pessoas que vinham para a igreja, que ouviam a palavra como essa aqui, que eram participantes até da Santa Ceia. Mas a palavra nunca germinou, porque elas nunca permitiram isso. Então, o diabo sempre encontrou brecha para vir e roubar a palavra. Vamos ler Tiago 1, versículo 22. Abriu a Bíblia aí? Se não me acompanha, olha lá no telão. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Olha o que está falando, gente. Seja praticante. Que você receba a palavra, que você viva a palavra. Que essa palavra não seja somente um ato de você ouvir. Eu estou ouvindo, eu estou sentada, eu estou parecendo que estou prestando atenção, mas essa palavra não está produzindo mudanças dentro de você. Quem você está enganando? A si mesmo. Que a Deus você não engana. Então, o que a gente aprende com esse versículo de Tiago 1, 22?
que não é suficiente ser somente ouvir a palavra, ser ouvinte da palavra, gostar da palavra. Isso não é suficiente, sabe? É preciso estar no campo de sermos praticantes dessa palavra, executantes dessa palavra. Colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo. Então, palavras como essa de hoje à noite, não é para você ficar, uau, a pastora pregou direito. Não, a glória é de Deus, não é minha. Essa palavra é para você ouvir e aprender com ela, sair daqui e colocar ela em prática na sua vida. Ela precisa ser verdade para você primeiro. Ela precisa ser autêntica para você praticar. Então, se você entende isso, você começa a viver a palavra de Deus como um estilo de vida. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Quando você faz isso, você sai do campo de ser apenas ouvinte da palavra e passa, de fato, para o campo de ser praticante da palavra. Amém? Faz assim para mim, se você está entendendo. Amém. João 5:24. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida? Quem passou da morte para a vida? Não ouvi, quem? Que ouve a palavra e aquele que crê naquele que, em Deus, naquele que o enviou. Aquele que ouve e que crê, que pratica essa palavra, não será condenado, não ficará à beira do caminho, mas já passou da morte. Eu mexendo com o meu braço para a vida. Vou aplaudir o Senhor mais uma vez por isso, amém? Então não basta você somente ouvir a palavra e não praticar, você tem que ouvir e praticar. E aí a pergunta é, qual deve ser a nossa resposta para Deus? Porque Ele está clamando, Ele está requerendo isso de nós. Qual é a nossa resposta para Deus? Vamos lá. Primeiro você tem que se despertar do sono espiritual, se você estiver dormindo. Você precisa olhar para as coisas eternas e parar de olhar para as coisas da terra. Segundo, você precisa buscar a presença de Deus como prioridade na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a gente vê hoje? Eu busco as minhas coisas, os meus interesses, e se tiver tempo eu oro, se tiver tempo eu adoro, se tiver tempo eu vou para o culto, se tiver tempo eu vou para a célula. Ou seja, o meu eu está em primeiro lugar. E nessa noite Deus te desafia a tirar o eu do centro da sua vida, o seu eu, e colocar Deus no centro da sua vida. E como que você faz isso? Buscando a presença dele, dando prioridade para Ele sendo primeiro na sua vida. Outra coisa que Deus está requerendo de nós, principalmente para aqueles que caíram ou que estão mortos, para nós nesse sentido, né? Talvez essa palavra nem é para você, está tudo certo, glória a Deus, mas se não está, é para você pensar sobre isso. Voltar ao primeiro amor. É maravilhoso, queridos, sabe? É se arrepender e voltar ao primeiro amor. Quando eu me converti, eu lembro que eu tinha tanta alegria, tanto prazer, como eu estou tendo de novo agora, que eu nasci de novo. Eu prego num caixa, para a pessoa do caixa, eu prego para a pessoa que está no... Quem está na minha frente, eu estou pregando, porque eu voltei ao primeiro amor. Quando a gente conhece Jesus, é tão apaixonante, a gente fica tão cheio, que a gente vai falando, né? Não de nós mesmos, mas de Deus para todo mundo, e a gente quer que aquela pessoa viva aquela mesma experiência que a gente está vivendo de amor. Então, voltar ao primeiro amor, voltar a amar dessa forma, sabe? E a outra coisa é produzir frutos de arrependimento. Então, se você está na igreja, está morno, está fazendo o que não deve, está indo por um caminho errado, se arrependa, volta lá em Apocalipse 3:20. Volta lá, lembra onde você caiu. Creio que é isso. Se não tiver, me perdoe. Eis que estou à porta e bato. Obrigada, pastor. E ele está batendo na porta de quem é crente. Aí ele diz que se você abrir, ele entra e vai até ceiar com você. Ou seja, vai ter comunhão com você. Vai ter intimidade com você. Então você precisa produzir frutos dignos de arrependimento e, por último, clamar pela salvação das vidas. Não viver uma vida egoisticamente.
Olhar para o vizinho, olhar para a pessoa que está morno na igreja, que você sabe que está perecendo. Olhar para o pecador e ter misericórdia e clamar pela vida dele. É isso que você tem que fazer. 1 Coríntios 15, 58. Coríntios 15, 58. Qual que fala para nós? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Fale comigo. Firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe o que esse versículo está falando para mim e para você? Está falando sobre constância. Nós precisamos ter constância. E não só constância. Nós precisamos ser intensos e abundantes na obra do Senhor. Não fazer de qualquer jeito, não fazer relaxadamente, não fazer meia boca. Fazer direito para o Senhor, honrando Ele com a sua vida. Porque quando você faz isso, você está demonstrando gratidão. Quando você não faz, você está sendo tão ingrato, achando que é merecedor de todas as coisas. Quando você faz com constância, intensidade, com abundância a obra de Deus, você alegra o coração do Pai. E isso te faz ser reconhecido por Deus naquele grande dia lá, que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Naquele grande dia onde todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Ele é Senhor. Já pensou eu? Acabar tudo, ir para a eternidade e você falar, oi Jesus, tudo bom? E Ele fala, quem é você? Não te conheço. É muito lamentável, é muito triste, né? Então a grande pergunta hoje, queridos, é, quem é você? Qual o lugar que você está ocupando? Qual lado você está? Você está no caminho ou você está à beira do caminho? Queria que você pensasse bastante sobre isso e lesse comigo Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, aqui está muito claro. Queria que já fosse ficando em pé, por favor. Os músicos já podem subir. Olha o que esse versículo fala para nós, para a gente encerrar. Eis que venho sem demora. Ele tem pressa. Está às portas, está batendo na porta do seu coração. E o que a Bíblia está nos ensinando? Guarda o que você tem. O que você tem? Santidade, temor, vida abundante, constância, intencionalidade em Deus. Por quê? Para o diabo não vir, como à beira do caminho, né? As pessoas que estavam à beira do caminho, o diabo vinha e roubava. As aves do céu, não é isso que a parábola fala, que é o diabo. Vinha e roubava. Então, não deixe o diabo roubar a sua coroa. Sabe, a coroa da vida, que Ele tem preparado para aqueles que o amam, que o temem, né? Não deixe ninguém, nem o diabo roubar a sua coroa. E concluindo mesmo, eu quero falar para você que Deus tem muita pressa. Pressa de salvação, pressa de resgatar a vida, pressa de acender quem está morno, pressa de usar a sua vida. Então, você não pode agir, queridos, vivendo como se Jesus não fosse voltar, porque Ele vai voltar. Eu tenho compartilhado com ele algo que está me intrigando sobre, eu acho que, eu não tenho certeza, porque ninguém sabe o dia nem a hora, ele vai vir como um relâmpago, nasce no Ocidente e depois vai para o Oriente, no Ocidente, alguma coisa assim. Ele vai vir, e aí a gente não pode estar despercebido, mas eu sei que ele vem, porque os sinais estão acontecendo, o noivo vem. E a pergunta é, o noivo vem, isso é certo, as suas lamparinas estão acesas? Lembra das 10 virgens? 9 estavam despercebidas. Só uma foi encontrada com a lamparina acesa. 9 saíram para comprar óleo, azeite. Só uma estava ali, preparada. Então, que você possa se preparar. Amém? O verão está próximo, o noivo vem. Igreja de Deus, igreja amada do Senhor. Jesus morreu por você. Desperta. Deus conta comigo, com você, conosco, para fazer a diferença nesse tempo. Amém? Amém. Glória a Deus.